Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, igreja. Gostaria de perguntar algumas coisas hoje para você. Até onde você está disposto a obedecer? Até onde a tua obediência a Deus ou a palavra de Deus está disposta a ir? Normalmente vamos querer dizer, estou disposto a obedecer a Deus até o final. Amém, que assim seja. Mas muitas vezes no nosso dia a dia, a nossa realidade, é que muitas vezes nós obedecemos a Deus até um certo limite. Obedecemos a Deus até o limite da nossa comodidade, do nosso conforto. E daqui para lá então dizemos, não, Deus também não exige tanto sacrifício. Não, até aqui tá bom, né? Quantas e quantas pessoas começaram bem a caminhada cristã, quantas e quantas pessoas começaram bem um ministério, começaram bem um propósito. Estamos agora no mês de agosto, né? Quanto será que esse ano não começou o ano com o propósito de ler a Bíblia durante todo o ano? E será que está até agora? Quantas vezes começamos em janeiro e lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e aí vamos diminuindo e paramos a leitura bíblica? Quantas vezes começamos um propósito de oração, um propósito de jejum, e no meio desse propósito nós paramos? Quantas vezes Deus nos direciona a fazer algo e começamos a fazer isso e paramos? Existe um grupo na Bíblia, a Bíblia fala de um povo que começou muito bem, um povo que começou obedecendo a Deus naquilo que Deus tinha ordenado para eles fazerem. E esse grupo está lá em Gênesis, sabia? Vamos lembrar um pouquinho da história de Gênesis, de Noé para frente, né? Porque até Noé a gente vê que a humanidade pecou, a humanidade se corrompeu, a humanidade caiu no pecado total. E aí Deus vem com o juízo e destrói, né, todo o ser humano na face da terra, guarda Noé e sua família. Noé e sua família saem da arca e dali então eles recomeçam a popular a terra, recomeçam a expandir sobre a terra, obedecendo a Deus. Que qual era o mandamento de Deus para Noé? Foi, Noé, vai, espalhem sobre a terra, sejam frutíferos, né? O mesmo mandamento que havia sido sobre Adão e Eva, também foi para Noé, para crescer, multiplicar e espalhar-se sobre a terra. Então nós começamos a ver que cidades começaram a ser construídas, né? O primeiro construtor de cidades, Nimrod, um grande construtor, um grande, poderíamos dizer, imperador daquele tempo, não sei, mas começa assim naquele tempo. E dentro deste povo de Nimrod, então vem um grupo. E um grupo que nós conhecemos como o povo da Torre de Babel. E esse grupo, eu vou ler para vocês, ali em Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Partindo eles do Oriente, eles começaram obedecendo a Deus, de se espalhar pela terra. Eles começaram obedecendo a Deus, de ouvir o mandato de Deus, de ide, né? Lembra bem desse mandato? Depois a gente recebe esse mandato novamente do Senhor Jesus nos evangelhos. Então eles recebem esse mandato de Deus de ir. Só que a Bíblia diz que eles chegaram em uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Quantos e quantos de nós temos chegado até algumas planícies da nossa vida e agora está confortável? Eles já não tinham mais que subir montanhas íngremes, não tinham mais que descer em ladeiras, passar por vales assustadores. Eles não tinham mais que viver ou em baixas altitudes ou em altas, mas eles encontraram então uma planície, um lugar tranquilo, um lugar onde eles iam poder plantar, criar o gado, né? Poderiam desenvolver várias coisas ali naquele lugar. E eles falam, vamos ficar aqui. Isso me faz lembrar da pergunta que eu fiz no começo, até onde estamos dispostos a obedecer?
Eles estavam obedecendo até que encontraram o conforto, a tranquilidade e sossegaram. Esqueceram do mandamento de Deus de prosseguir, de ir adiante. Quantas vezes, quantos ministros de Deus, quantas pessoas, sejam ministros também, crentes, né, em geral, começam uma vida ministerial, começam a pregar para a sua família, começam a pregar para o seu vizinho, começam a pregar para seus amigos de trabalho, e de repente eles encontram uma planície, encontram uma situação favorável. Só que essa situação favorável desfavorece a obediência ao Evangelho. E eles então dizem, não, até aqui e estou bem. E olha só o que esse povo fala. E disseram, versículo 3 do capítulo 11 de Gênesis, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Sabe o que nós vemos aqui nessa história? Tecnologia. Por mais que para nós isso não é tecnologia, mas para eles inventaram o tijolo aqui, né? Criar o tijolo, criar a forma do tijolo. E quantas vezes nós olhamos a tecnologia e agora está tranquilo, agora está bem. Não, agora eu tenho essa tecnologia, agora eu posso pregar pelo WhatsApp, eu posso pregar pelo Facebook, eu posso pregar pelo Instagram. Já não tenho mais que me deslocar e ir até as pessoas, né? Usamos a tecnologia para podermos ficar na nossa planície de Sinar. Igualzinho! Olha que perigo que estamos vivendo em nossos dias, muitas vezes utilizar a tecnologia é bom, assim como utilizar tijolo sempre foi bom, mas não usar isso para desobedecer a Deus, porque o mandato de ir e prosseguir e seguir indo continua, não mudou, não acabou. E esses homens então disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui eles decretaram total desobediência a Deus, onde Deus tinha dito para eles ir e não parar de ir, de espalhar-se sobre toda a terra, de se multiplicar sobre toda a terra. Eles dizem, basta, já não obedeceremos mais o mandato de Deus. Encontramos um lugar tranquilo, descobrimos uma nova tecnologia, podemos desenvolver uma nova tecnologia e agora não precisamos mais ir. Vê como o mandato de Deus de ir foi totalmente desobedecido em ficar naquela planície de Sinear. E isso é assustador, irmãos. Quantas vezes nós vemos pessoas fazendo isso, desobedecendo a Deus e usando outras coisas como desculpa. Não, mas agora eu faço assim. Não, mas agora eu assisto o culto só pela televisão. Tudo bem, nesse tempo de pandemia eu entendo, se você não pode ir até a igreja por causa de estar num grupo de risco ou por algum outro problema, por causa da contaminação, eu entendo, isso é normal. Mas o que será depois dessa pandemia? Será que essa pandemia não nos vai deixar em uma planície? Será que nós não vamos nos utilizar depois de dizer, mas durante a pandemia toda eu fiquei assistindo o culto em casa e foi bem. E depois? O que será? Né? Será que vamos parar? Basta, já não precisa mais obedecer? E eles dizem o seguinte, tornemos célebre o nosso nome. O nosso nome. Será que é o nosso nome que devemos tornar célebre? Será que é o nome de cada um de nós que devemos dizer, não, vamos fazer grande o nosso nome, vamos fazer a nossa empresa grande, vamos fazer a nossa família grande, até mesmo a nossa denominação grande? Será que é esse o nome? Não, é o nome de Cristo, que nós fomos chamados para glorificar, para manifestar, para anunciar sobre toda a terra. Eu quero te desafiar, irmãos. Eu quero te desafiar, jovem, quero te desafiar de qualquer idade, seja jovem, adulto, ancião, criança, adolescente que esteja vendo esse vídeo.
eu quero te desafiar a obedecer aquele ide, que depois de milhares de anos depois de Babel, Jesus veio e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E você sabe o que aconteceu logo em seguida? Jesus é assunto aos céus e a igreja começa em Jerusalém. O que a igreja de Jerusalém faz? Eles começam a crescer, começam a dominar, começam a dominar a região ali, vamos dizer, porque era uma igreja grande, era uma igreja forte em Jerusalém. 3.000 num dia, 5.000 no outro dia, e a Bíblia diz que dia a dia ia acrescentando pessoas. Então podemos imaginar, e eles encontram então em Jerusalém uma planície segura e ficam ali, até que chega a Atos capítulo 8, versículo 1, onde diz que naquele dia começou uma grande perseguição e eles foram espalhados por toda a terra. Então, pensando nisso, na questão da obediência, eu te pergunto, temos sido obedientes até um limite? Qual é o limite da tua obediência? É o teu conforto? É o teu prazer? É aquilo que você acha que é certo? Ou a tua obediência a Deus ultrapassa os limites do teu conforto, ultrapassa as fronteiras do teu prazer, ultrapassa os limites daquilo que você acha e passa a se tornar aquilo que Deus manda na sua integralidade? Você tem olhado para a Bíblia, você tem buscado de Deus a direção para a tua vida, com a disposição total de obedecê-lo. A história de Babel a gente conhece. A história começa então, segue no versículo 5, melhor dizendo, né? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Em Babel, Deus desceu para confundir a linguagem do povo, para que eles se espalhassem. Em Jerusalém, Deus mandou primeiramente a Saulo, né? E mandou também a perseguição, para que o povo se espalhasse e obedecesse. E na tua vida, meu irmão? Será que estamos esperando alguma coisa diferente acontecer para obedecer? Ou estamos dispostos hoje em dizer: Senhor, eu te obedeço. Senhor, eu te obedeço até o final, além dos limites do meu conforto, além do limite daquilo que eu quero. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado os teus mandamentos na tua palavra. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, pela tua palavra. E queremos te dizer, Senhor, que estamos dispostos a obedecer-te até onde o Senhor mandar, para além do limite daquilo que pensamos, daquilo que achamos, ou além do limite do nosso conforto. Desejamos obedecer-te a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.